Digo obrigado, Jesus. Vamos aplaudir Ele bem forte. Mas bem forte, mas as palmas é para Ele. Ele é digno de ser adorado. Diga aleluia. Quem está feliz aí, diga amém. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a sua força. Você veio para uma tarde de vitória, você vai sair daqui muito mais forte ainda, tá bom? Senta um minutinho, daqui a pouco nós vamos orar mais. Vamos louvar mais a Deus nesse domingo especial. E nós vamos entrar agora na santa mensagem. E quão bom é aproveitarmos esses momentos em que Deus nos dá essa oportunidade de estar na casa dele para aprender as suas palavras, para entender coisas que possivelmente nós já até lemos na Bíblia Sagrada, mas ainda não entendíamos na sua totalidade. E aí vem o Espírito Santo com entendimento e nos revela as coisas que nós não entendíamos ainda, para que nós venhamos aperfeiçoar a nossa fé. Glória a Deus. Eu acredito que você tem fé em Deus. Se não tivesse, não estaria aqui. Então é justamente essa fé que nós já temos, que ela precisa ser aperfeiçoada. E a fé, ela não vem de outra forma, senão por ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se não entendermos o recado de Deus, não tem como existir fé no coração, para que a gente possa receber ali os benefícios que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Hoje nós vamos falar sobre ter uma vida compromissada com Deus. O pastor Jamil começou a falar desse assunto no culto da manhã, e nós iremos também tratar desse assunto sobre ser compromissado com Deus. Estamos vivendo aqui, durante esse mês, o assunto da essência. Nós não podemos perder a essência de Deus na nossa vida, e o compromisso faz parte dessa pessoa que tem uma vida no altar, que tem a essência de Deus. Ela ser compromissada está dentro desse pacote de ter a essência de Deus na sua vida. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 17. Nós vamos iniciar aqui a nossa mensagem, depois nós vamos para o Novo Testamento. Mas eu quero iniciar aqui com você a nossa leitura de hoje em Gênesis capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 1. A priori só esse. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Nós vamos ler a palavra e aí nós vamos ter na direção de Deus aqui para a gente hoje. Diz assim a palavra: sendo, pois, Abrão, ainda não era Abraão, ainda estava no diminutivo. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e lhes disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser o quê? Perfeito. Esse versículo aqui é um versículo que quebra um silêncio de aproximadamente 13 anos. A Bíblia conta aqui que ele já tinha 99 anos agora. Mas quando ele tinha, assim, em média de 86 anos, Deus apareceu para ele lá em Gênesis capítulo 12. A gente não vai ler agora, mas nós vamos recapitular. Onde Deus aparece para ele e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí ele obedece aquela ordem. Só que nos versículos seguintes, está aí o versículo 1, nos versículos seguintes fala que ele obedece à voz de Deus, saindo da sua terra, do meio da sua parentela, para ir para um outro local que Deus iria dirigir. Mas ele comete o primeiro erro. Ele leva o seu sobrinho Ló com ele. O tempo passou, e como a promessa não havia se cumprido, que ele geraria filhos, e a esposa dele olhou e começou a observar que ela já estava ficando idosa, e o ventre dela já estava amortecido, já não havia mais a possibilidade de fecundação, ela começou a dar uma ordem para ele. Qual foi a ordem? Você vai ter um caso com a minha serva, e aí a minha serva vai gerar um filho, o filho da serva vai ser quem? Vai ser meu. E ele caiu naquela bobeira de ouvir a voz da sua mulher, do que ela havia falado, esquecendo do que Deus havia dito, que ele geraria com a esposa, E aí ele erra pela segunda vez. Aí teve um problema lá da Sara, o Sarai, com a sua serva, Agar. Ela contendeu com ela, agora contendeu com ele também. Até disse que Deus ia julgar entre eles dois,
porque ela pôs a serva dela lá junto com ele, e agora ela estava sendo menosprezada pela serva, e ele estava tendo mais contato com a serva do que com ela. Isso foi motivo de problema ali entre eles. Mas esses problemas todos foram gerados por eles mesmos. E aí é que entra a nossa questão do compromisso. Se ele tivesse carregado o compromisso com aquela palavra que Deus deu para ele, desde o princípio, ele teria evitado inúmeros problemas. A gente tem que trazer isso para a nossa vida hoje. Extrair essas coisas da palavra para a nossa vida hoje. Pessoas que são compromissadas com Deus e com a palavra, elas evitam inúmeros problemas. Porque ela fez uma aliança com Deus e ela está andando de acordo com aquilo que foi determinado. Ela não está fugindo nem para a direita nem para a esquerda. Ela segue um parâmetro daquilo que Jesus ensinou. Ela não foge da lei, da ordenança pela qual foi determinada. E ele fugiu. Primeiro, ele leva o seu sobrinho com ele. Teve um problema, que eles cresceram, prosperaram. E os pastores do gado de Ló estavam tendo contenda com os pastores do gado de Abraão. Ali já foi um primeiro sinal de alerta, que ele não obedeceu a Deus na sua totalidade. E agora vem a mulher e manda aquilo, ele obedece e tem problema com ele. Depois desse tempo aí, onde Deus não falou mais com ele, porque ele desobedeceu, aí Deus aparece. Ele já com 99 anos de idade, já bem mais maduro do que era, quando Deus falou com ele anteriormente. E Deus dá uma ordem para ele. Qual foi a ordem? Apareceu o Senhor Abraão e lhes disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, quer dizer, não existe outro, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, você fez um compromisso comigo, você fez uma aliança comigo, ande nessa aliança, busque se aperfeiçoar nela. Você fez um compromisso com Deus, busque aperfeiçoar esse compromisso. Isso aqui é matéria para a gente começar a olhar para dentro de nós, irmãos, e perceber se o nosso compromisso com Deus ele está sendo cumprido na sua totalidade, ou se ele está sendo aquele compromisso parcial, que em determinadas coisas a pessoa está cumprindo na sua totalidade. Em contrapartida, existem outras coisas que a pessoa não está levando em consideração. Ela não leva aquilo em consideração. Ela não tem obedecido na sua totalidade. E essa é a preocupação que eu tenho hoje e que nós deveríamos ter, todo mundo. De perceber se realmente nós estamos andando nesse compromisso com Deus ou se nós estamos falhando em determinadas coisas. Daqui a pouco eu vou comentar sobre algumas coisas que possivelmente alguém pode estar falhando e aí a gente vai se analisando. Mas antes eu queria abrir com você em João, vamos lá? Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Então ficou muito claro aqui que durante todo aquele tempo o silêncio de Deus tinha um motivo. A falta de compromisso de Abraão. Depois de um tempo, Deus aparece e dá aquela ordem. E se ele não obedecesse, ele ia provar o silêncio de novo. O bom foi que ele entendeu e obedecendo a ordem de Deus, ele gerou o filho com a sua esposa. E filho da promessa. E foi uma bênção. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá. Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ler com você o versículo 47 em diante. João, capítulo 6, versículo 47 em diante. Nesse contexto, Jesus falou sobre várias coisas. E aqui no versículo 47 em diante, ele vai falar da seguinte forma. Diz assim a palavra: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto. E o quê? E morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue,
não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, e quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso que os vossos pais comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Eu leio todo o contexto aqui, mas eu vou trazer uma explicação básica e simples para você. Jesus ele estava ensinando não só os discípulos que criam nele, mas também as multidões que vinham até ele com o intuito de absorver alguma coisa. Logo no princípio desse capítulo aqui, se você ler o contexto todo, você vai ver que Jesus multiplicou pães e peixes. E aquelas multidões, se não era a primeira vez, se já era a segunda ocasião, eles estavam acostumados com isso. Eles iam até Jesus, ouviam as palavras, mas em muitos casos a maioria deles não tinha nenhum compromisso com Deus, não tinha nenhuma aliança com Deus. E aí Jesus multiplicava os pães, eles se sentavam lá e comiam que se fartavam. E eles estavam contentes com aquilo. Quando Jesus percebeu que todas as vezes eles vinham, mas eles não estavam interessados na palavra, mas sim no pão que ele tinha para dar, aí Jesus começa a falar: eu sou a vida eterna, eu sou o pão da vida. Aí ele começa a falar que a carne dele é verdadeiramente comida, o sangue dele é verdadeiramente bebida. E aí ele traz um assunto que era referente aos antepassados dele, que lá no deserto, quando o povo estava lá naquela região, sempre Deus enviava do céu o maná. Eram os corvos que traziam alimento. Eles comiam, né? Mas eles comeram aquela comida e depois eles morreram, eles pereceram. E ele estava falando agora dele, da nova aliança, que aquele que comesse da sua carne, que bebesse do seu sangue, ele não ia morrer, mas ele ia ter a vida eterna. Em outras ocasiões, né, ele falou a mesma coisa, com o intuito de transmitir o recado para as pessoas, de que elas não deveriam ficar apegadas às coisas materiais que elas estavam vivendo agora, mas que elas deveriam buscar literalmente o compromisso com Deus para a vida eterna. E ele pregou isso dentro de uma sinagoga de judeus. Tanto é que você viu aqui comigo na leitura, que os judeus ficaram perguntando: quem ele pode, que loucura é essa que ele está dizendo? Pode por um acaso alguém comer a carne dele? Eles não entenderam. E olha que eles entendiam a lei, eles entendiam as palavras que foram faladas pelos profetas. Mas agora a nova aliança eles não discerniram. E Jesus começou a perceber que aquele povo só vinha atrás dele justamente por conta daquilo que ele podia oferecer, e não por quem ele era. E essa é a preocupação que a gente tem que ter conosco. Eu sempre comento que a gente prega prosperidade, prega cura, libertação para as pessoas serem libertas. Pregamos que nós temos que orar pela família, para que a família se liberte, para que a família esteja conosco e tal. Mas tudo isso seria inválido se nós não tivéssemos nenhum tipo de compromisso com Deus. Acontece de vir pessoas aqui nas sextas-feiras orar na igreja, elas vêm pedir oração para se libertar de um mal, mas elas não têm compromisso com Deus. E a gente deixa isso muito claro. Você é liberto do mal e você volta lá fora ele te pega de novo. E a Bíblia diz que ele volta com 7 piores, porque você não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra. E quem não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, ele também não tem compromisso com tal pessoa. Isso para muita gente é difícil de entrar na mente dela, é difícil dela entender. Mas fica muito claro para nós. Aquele que tem o Pai tem a vida. Aquele que não tem o Pai não tem a vida. Jesus ele falou: sem mim nada podeis fazer. Quem não reconhece a Jesus, ele não tem como ter acesso direto a Deus. Foi por isso que Jesus agora disse: olha, eu preparei para vocês, vocês comeram do pão, vocês se alimentaram aí. Só que fica muito claro, eu quero que vocês não só se alimentem do pão que eu havia fornecido aqui, que eu havia multiplicado, mas que vocês possam participar do pão da vida. Porque quem comer desse pão jamais terá fome. Quem participar desse banquete jamais, deixará de ser saciado.
E os discípulos que ficaram ouvindo aquilo, alguns também ficaram meio que aleatórios, sem saber diretamente o que estava acontecendo. E eu quero comentar o que eu falei agora há pouco. Existem pessoas que ainda não assumiram compromisso direto com Deus. Como assim? Eu vou repetir o que eu já falei aqui algumas vezes. Me desculpe ser repetitivo. Peço até perdão nesse sentido. Mas pessoas, por exemplo, que elas ainda não batizaram e elas acham que por elas estarem na igreja, elas já estão fazendo grande coisa, ela está perdendo tempo. Se você ainda não tomou a decisão de se batizar, por exemplo, você é uma pessoa que você não tem compromisso com Deus ainda. Você está vindo aos cultos, mas você não tem nenhum tipo de compromisso com Deus. Não espere receber de Deus nada. Você tem que ter uma aliança com Ele. Você vê que Deus fala com Abraão, dá aquela ordem para ele, mas por ele não obedecer, Deus passa 13 anos sem falar com ele, ou seja, tem um compromisso nenhum contigo, Abraão. Por isso que ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. Se não for feito dessa forma, não adianta que não tem ventre aberto para nascer filho. O ventre não vai gerar filho. Enquanto ele não tomasse a decisão de se compromissar com Deus, ele não ia receber de Deus nada. É isso que muita gente precisa entender. Entra ano e sai ano, e tem coisas que precisam ser resolvidas. E as pessoas vão deixando aquilo passar e não resolve. A gente tem que ter, como método para a nossa vida, o sim, sim e o não, não. Se eu quero assumir o compromisso com Deus, sim, sim, pronto, acabou. E se eu não quero, é não, não e pronto. Também não quero. Seja muito claro com Deus. Não pode ficar em cima do muro. Eu estou namorando aqui com Jesus, quem sabe, né? A gente não assume uma aliança e casa. Deus não quer namorar, Deus quer casamento. Glória a Deus. Deus não quer namoro com ninguém. Porque namoro não quer dizer absolutamente nada. Deus quer aliança, casamento, compromisso, fidelidade, honra. Desejo de viver um para o outro. Eu vivo para Deus e Ele me honra me abençoando. É isso que Ele deseja da gente. E pessoas que não tomaram a decisão de batizar, por exemplo, e já estão há tempos na igreja, não tomaram uma decisão como essa, estão brincando com o Evangelho. Estão achando que estão compromissados com alguma coisa e não tem. Quer ver outra coisa que eu sempre comento e falo? Casamento. Falei agora de casamento? Moro junto, pastor, nunca casei. Eu já estou careca de explicar isso, né? Se fosse o pastor Antonildo, eu ia dizer literalmente, né? Mas eu vou falar de mim, né? Eu não sou careca, mas se o pastor Antonildo estivesse aqui, né? O bicho já perdeu os cabelos já. Mas eu vou ficar careca de falar sobre isso. Morar junto não é casamento. Quer fazer certinho? Casa. Mas a outra pessoa não quer. Se ele te ama de verdade, se ela te ama de verdade, ele vai tomar a decisão. Porque ele vai fazer a coisa certa. Glória a Deus por isso. Por isso que eu falei, sim, sim, não, não. Quem quer compromisso com Deus tem que ser nessa linha. Você quer compromisso? Então vamos casar. Sim, sim. Eu não quero nem saber desse negócio, não. Não quero saber desse negócio de... Então é o seguinte, você segue sua vida, eu sigo a minha. Tem horas, irmãos, que pra gente poder extrair alguma coisa de Deus pra gente, querer o céu mesmo de verdade, temos que ser radicais. Caso contrário, vamos passar uma vida religiosa dentro da igreja e não vamos ser salvos. E isso é desde aquele que está aqui no altar até a última pessoa. Amém? Desde aquele que está aqui no altar, eu, no caso, até quem está lá na última fileira. Até o irmão Egídio lá, que é a última cadeira. Todos nós temos que ter um compromisso com Deus. Quer ver outra coisa que muita gente não concorda? Ou que muita gente até ainda tem uma certa crítica? Quando se trata de dízimo e oferta na igreja. Lá vem o pastor falar de dízimo e oferta de novo. Dízimo e oferta é um mandamento. Glória a Deus. É um mandamento. O pastor explicou algo interessante, eu vou replicar. Na nossa vida, no mundo cotidiano que a gente vive, lá fora, em tudo o que nós compramos, tudo que nós vamos extrair, vamos comprar, já está embutido lá um imposto. Sim ou não? Para os homens, a gente paga lá os impostos, faz lá o que tem que ser feito e nem chiamos com relação a isso. Não sei o que, está caro. Está caro porque também, além de estar embutido ali o produto em si, tem
o imposto do Estado, tem o imposto do governo, e por aí vai. E todo mundo paga, e tem que pagar. Se não pagar, você não consome. Aí eu fico fazendo uma analogia. E no reino de Deus, eu estou compromissado com Deus, sou compromissado com a palavra. O que custa para mim obedecer aquilo que Deus está determinando que eu faça? Por que é tão difícil para mim? E por que às vezes eu abro até a boca para expor isso de forma negativa? Criticando, né, aquilo que está escrito na palavra. Porque eu diz meu mandamento. Muita gente fala, da antiga aliança. Mas tem muita coisa que você acredita que também está na antiga aliança. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está onde? Na antiga aliança, Salmo 23. Então não use mais isso como palavra. Porque também está na antiga aliança. A maneira pela qual as pessoas dizem, né, falam aí por aí afora, demonstra que ela não tem compromisso com Deus. Mas tem muitas pessoas que estão congregando, que pelas palavras dela, por aquilo que ela não concorda que está na Bíblia, demonstra também que ela não tem compromisso com Deus. Isso não é uma coisa pesada. É uma coisa simples de obedecer. Deus não pede sacrifício para ninguém. Glória a Deus por isso. Ele não pede. Ainda que ele pedisse, ele é dono da vida. Ele é quem nos deu a vida. Se eu sou alguma coisa hoje, e se eu estou assim, se eu estou vivo, andando, tenho duas pernas, eu tenho uma mentalidade pronta para aprender, isso quer dizer que Deus tratou de mim até hoje. Eu sempre agradeço quando eu vejo os meus filhos nasceram, graças a Deus os dois, tudo normal, não tem nenhum problema. Jesus, muito obrigado. Né? Só não pôde nascer de parto normal porque não teve como, teve que fazer a cirurgia, né? Mas quando eu olho para os dois, eu vejo saudável, crescendo corretamente, sem nenhum tipo de deficiência. Eu olho e agradeço a Deus e digo, meu Deus, não tem coisa melhor do que isso. Porque eu acompanho casos de pessoas que têm crianças ou pessoas da família com problemas, que aquela pessoa sofre junto. E a gente olha para a luta da pessoa, a gente chega a chorar, talvez ficar no lugar da pessoa. Né? De ver aquele sofrimento que a pessoa tem carregado, aquela luta, não pela pessoa em si, mas pelo problema que se levantou. Então Deus dá tudo que a gente precisa, nos fornece aquilo que nós precisamos e até aquilo que a gente nem imaginava talvez receber um dia. Deus vem suprindo as expectativas que Ele tem ao nosso respeito. E às vezes tem pessoas por aí sem compromisso com Deus, criticando aquilo que Deus gerou, aquilo que Deus falou. Então, são características essas que eu comentei aqui, de pessoas que demonstram que ainda não se comprometeram com Deus. É tipo assim, pessoa que vem pedir uma orientação. Eu, por exemplo, eu sou auxiliar do pastor aqui da igreja. Né? Tem coisas que você vai falar, nem fala comigo, fala direto com ele. Agora tem coisa que é menor que a gente pode chegar e te ajudar. Né? Mas existem coisas mais complexas que você vai chegar para ele e ele vai te orientar. Se a pessoa, ela chega já com uma mentalidade formada, já do que ela quer, não adianta ir perguntar, porque você vai ter uma opinião diferente daquilo que você vai esperando. Senão você vai perder tempo, ainda vai ficar chateado, né? Você vai lá, pede orientação, ele fala o contrário daquilo que você queria ouvir, aí você fica chateado, mas não esperava isso. Então não pedisse opinião. Eu sou desse método. Se eu não quero ser contrariado, eu nem peço opinião. Eu sei que as opiniões vão ser diferentes. Eu faço simplesmente. E eu me responsabilizo por isso. Glória a Deus, irmãos. Coisa séria. Aí eu vou ler com você o versículo 60. Olha só que interessante isso aqui. Nós já até falamos disso aqui outrora. O que ele diz aí no versículo 60? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo este discurso, disseram. O que eles disseram? Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Dura é essa palavra. Quem pode aderir a ela? Aí eu vou fazer uma simples pergunta. Compromisso com Deus é uma coisa dura? Sim ou não? Para quem realmente tem desejo de cumprir, não é. Aquilo era um discurso duro para quem não queria obedecer. Essa é a diferença. Para quem quer obedecer, não tem discurso duro. Não tem coisa difícil. Quem é mais experiente aqui, quem tem uma idadezinha mais avançada,
viveu nos seus antepassados de uma forma rígida. E todo mundo teve uma vida diferenciada. Não entrou para o lado errado, porque lá nos seus antepassados, ele teve alguém que de uma certa forma o orientou, o cobrou, às vezes de forma exagerada até, mas serviu para o bem, sim ou não? Serviu para o crescimento. E está ativo até hoje. Criou uma estrutura para viver coisas maiores. Infelizmente, a geração que hoje está se criando é uma geração que ela não resiste a muita coisa, não. Qualquer coisa é motivo para desmotivar. Qualquer coisa é motivo para pedir para sair. Eles começaram a ouvir aquela palavra e ficaram dizendo, alguns dos discípulos, quando se fala discípulos, seguidores, não eram os 12 discípulos, eram os outros seguidores. Eles começaram a falar. Dura esse discurso, dura essa palavra de ter esse compromisso com ele. Quem é que quer isso? Esse negócio de ter que batizar, ter que casar, eu estou morando junto, eu estou vivendo bem. Negócio de dar dízimo, eu preciso disso, rapaz, é minha vida. Preciso disso. E aí a pessoa fica com esse negócio. Esse discurso é duro. A continuação foi mais séria ainda. 61 diz: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus ele fez uma referência ao voltar aos céus, porque de lá ele veio, né? Só que ele veio no corpo humano, nasceu de 9 meses como qualquer criança, né? Mas ele era Deus no dia da criação, Deus Filho, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não estava sozinho, estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. E aqui ele começa a falar, vocês se escandalizam com essas coisas? Com eu ter falado que vocês devem comer do meu corpo, beber do meu sangue? Ter uma aliança comigo? Ter um compromisso comigo? Tem gente que se escandaliza falar que tem que casar, que morar junto é errado. Tem gente que se escandaliza porque tem que dar dízimo, tem que ser ofertante. Tem gente que se escandaliza com isso. Ele disse, o que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele estava no céu. Imagina se eles vissem Jesus ressurreto, subindo aos céus. Qual seria a reação deles? Aí vem uma certa cobrança para a gente aqui agora. O que seria de nós, ou o que será de nós, que nós estamos aqui, se nós não guardarmos a nossa vida para o dia da salvação? Porque eu fico imaginando, as pessoas querem morar no céu, mas querem fazer o contrário do que o dono do céu está determinando. Será que elas querem morar lá mesmo? Ou será que elas estão no lugar errado? Eu faço o seguinte questionamento. Será que elas estão querendo mesmo morar no céu? Porque para fazer essas coisas que Ele está determinando, são coisas que Ele está nos prevenindo de problemas. Quando Ele fala, né? Eu prego para o jovem aqui, eu sempre falo. Você que é jovem, eu quero namorar. Tudo bem, seus pais determinam, seus pais, a autoridade está deixando, mas pela palavra de Deus eu ordeno dessa forma e dessa forma. Ah, eu não gostei, eu gosto de fazer do jeito que eu quero. Então, você tem a responsabilidade. Agora, não ache você que com essas atitudes você vai herdar o reino dos céus. Porque essas características que ele não tem compromisso. Que quem quer ter compromisso faz tudo certinho, né? Ele tem até aquela preocupação. Ele chega aqui, irmã Vera, a senhora é mais experiente do que eu, como é que a gente faz? Porque o meu namorado começou a vir me abraçar, como é que a gente faz? Ela vai explicar. Não tem que abraçar coisa nenhuma, dá um empurrão nele. Esse negócio de ficar se abraçando, daqui a pouco vocês estão em pecado. Vai ter jovem que vai ficar chateado. Ah, mas ele é meu namorado, ele não pode me abraçar. Se ela como pessoa mais experiente e que conhece a palavra, está dizendo que não pode, porque aquilo é prejudicial, isso vai salvar a sua alma. Isso mostra que a pessoa tem compromisso com Deus e está querendo que você também tenha compromisso com Deus. Isso pode ferir a tua santidade. E tem gente que não vai querer, ainda vai ficar chateado. Então por que está aqui? Se nós estamos buscando o céu, e lá no céu não vai entrar os fornicadores, né? Os prostitutos. E se relacionar dessa forma é prostituição. É até um quanto duro, né? Falar sobre isso. Mas na minha condição de pregador não posso me
omitir de falar aquilo que a Bíblia diz. Eu não posso, senão eu estaria pecando contra Deus. Ele falou, vocês se escandalizam com essas coisas pequenas? Quanto mais vocês vissem as coisas espirituais. Se você visse o mundo espiritual, enxergasse o mundo espiritual. Ele chegou a dizer que para herdar o céu, se faz violência. Eu fico imaginando. Eu tenho que fazer violência contra essa carnezinha bonita que eu tenho aqui, para mim entrar no céu. Eu tenho que fazer violência. Porque tem dia que essa carne aqui só quer fazer o quê? Só quer pecar. Só quer pecar. Ela é apta para isso. Né? Ela é corruptível. Agora o nosso eu, nosso espírito, aqui, o verdadeiro eu que está aqui dentro, que pode dominar os meus sentimentos, tem que ter essa consciência. Eu estou me preparando para o reino de Deus. Eu não vou ficar apegado a essas coisinhas aqui que estão me atrapalhando. No 63 ele ainda falou mais. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são o quê? Espírito e vida. Ele disse, eu não falei para vocês coisas que vão te atrapalhar. Jesus estava dizendo, as palavras que eu falei para vocês são espírito e vida. Eu não trouxe nada para atrapalhar vocês, muito pelo contrário. Tudo que eu trouxe foi para que vocês tivessem o Espírito de Deus e a vida de Deus. Tudo o que ele falou durante aquele contexto todo, desde o versículo 1 até agora, tudo que ele tratou com eles foi para que eles se preparassem para a eternidade. Mas como ele só queria o pão ali, saciar a sua fome e voltar a fazer as coisas de errado, não queria compromisso, não quero ouvir esse discurso. Ele é muito duro. 64. Afunilou mais ainda. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia, por isso vos disse que ninguém pode vir após mim, se por meu Pai não lhe for concedido. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O triste da história é esse aqui. Tem gente que mesmo ouvindo todas as palavras de vida eterna, elas vão se desviar. E não é porque faltou revelação da palavra, não é porque elas não foram bem atendidas, bem cuidadas, bem ensinadas, bem assistidas. Não é por causa disso. É porque elas propuseram no seu coração não se comprometer. Eu não quero me comprometer. Eu quero fazer o básico e tchau. Não quero saber. Não quero saber. Quer ver? Tem gente que critica a igreja em tudo. Por exemplo, um culto como esse nosso aqui, não sei quantas pessoas tem, mas tem uma média aqui de umas 80 a 100 pessoas no máximo. Aí tem pessoas que falam, na igreja tem pouca gente, de tarde. Não sei o que e tal. Mas quantas vezes você parou para evangelizar alguém para chamar a pessoa para vir para o culto? Quantos domingos você disse assim, não, eu vou tirar esse final de semana agora, esse sábado, eu quero me juntar com os irmãos do grupo de evangelismo, para me juntamente com eles evangelizar. Convidar as pessoas para a igreja, trazer um recado para elas. Não fez nenhuma vez. Mas abre a boca para criticar. E às vezes tem nem pudor no que fala. Aí vem a seguinte questão. Não quer compromisso, então se retira. Se retira. Às vezes a gente acha que algumas pessoas elas se afastaram porque eu vi coisa errada. Vi coisa errada, coisa nenhuma. Você vê coisa errada em tudo quanto é lugar. É ou não é? Você vê coisa errada em tudo quanto é lugar. Ah, não vou sair da igreja porque eu vi coisa errada na vida da irmã Lúcia. E ela é obreira. Você pode ver na vida do missionário R.R. Soares. Mas você vai deixar Jesus por causa do homem? O compromisso é com Deus mesmo. Quando o compromisso é com o homem, você larga mesmo. Agora, se o compromisso é com Deus, você segue. O compromisso desses homens aqui era com o pão que Jesus fornecia. Não era com a palavra que ele estava pregando. O compromisso que muita gente tem é só com receber uma oração. Só com receber um benefício. E Deus queria que ele tivesse compromisso com a palavra. Para ser salvo. Não adianta nada ser curado e não ser salvo. Né? A pessoa é curada e não foi salvo. Adiantou? Vai perecer durante toda a eternidade no fogo do inferno. Não adiantou nada. E aí, para a gente terminar,
Ele falou no 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Já que tinha muita gente saindo, ficou os discípulos ali com ele, os 12. Então, vocês não querem seguir o caminho de vocês, não? Vocês estão também achando duro o discurso? 68. E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Basta para nós. O Pedro chegou e falou: não, Senhor, nós não podemos nos apartar de ti. Como que nós vamos nos apartar daquele que está transmitindo o recado para nós e nos conduzindo à vida eterna? Nós temos crido que o Senhor é o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. E nós estamos contigo. Nós vamos ficar com o Senhor. Se o discurso é duro, se o discurso não é duro, se a palavra é forte ou se é mamão com açúcar, não importa. Nós queremos o Senhor. Glória a Deus. Ele estava interessado nisso. É nessas ocasiões que você vê quem realmente tem compromisso com Deus. É nisso que Deus fica observando cada um de nós. Eu sou observado por Deus justamente nessas horas, onde algumas coisas surgem, e aí Deus olha para dentro de mim e vê o que está dentro de mim. Se realmente meu interesse era com Ele, ou se era por causa de pessoas. E hoje nós temos que fazer essa análise. E em oração nós vamos orar aqui, falar com Deus. Se não estivermos ainda compromissados com Deus, se ainda faltam algumas coisas para que a minha vida realmente esteja compromissada com Ele, eu tenho que fazer uma oração e pedir para Ele me ajudar. Porque Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Amém? E se eu perceber que eu estou bem e que eu só estou precisando me fortalecer ainda mais, eu vou fazer isso também. E se eu perceber que, graças a Deus, não tem nada contra mim, a palavra que está falando, ela só está confirmando aquilo que eu já estou praticando, louvado seja o nome do Senhor. Fico firme ainda mais. Glória a Deus. Não quero orar com você nesse sentido hoje. Guarde isso no coração. Abraão precisava daquele compromisso. Aqueles 13 anos sem Deus falar com ele, foi punição. E coisas que talvez não acontecem na nossa vida ou está demorando a acontecer, seja Deus dizendo: eu quero compromisso de verdade, para que eu possa concretizar. Eu quero me responsabilizar com quem tem aliança comigo. É basicamente isso. Se eles não tivessem aliança, eles não poderiam herdar o reino dos céus. Por isso que ele falou para o Nicodemos lá, em João capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo. E nascer como? Da água e do Espírito. Da água da palavra e do Espírito de Deus. E assim nós vamos crescer, vamos desenvolver a nossa vida. Amém? Compromissados com Deus. Ah, mas tem algumas coisas que estão me atrapalhando. Você está compromissado com Deus, isso não vai te atrapalhar. Você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Fica de pé.